pecado. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez o Senhor nos permitiu, para a honra e glória do nome dEle. Só o Senhor é Deus. E nós bendizemos aí Deus pelo privilégio que nós temos de sermos chamada filha de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida da irmã Silvana, que me fez o convite, e todas vocês que estão sempre aqui ouvindo a palavra do Senhor. É muito corrido para mim as agendas quando chega na quinta, sexta, sábado, domingo, uma correria. Mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor e com esse tema propício nos dias de hoje, né? A vida sentimental é algo que temos que ter a convicção. Então, hoje nós vamos falar, aprender a confiar em Deus, a entender os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos prosseguir abundantemente na tua presença e fazer o que ele quer que nós façamos. Não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Abra as vossas Bíblias, por bondade, em Lucas, capítulo de número 1, texto bastante conhecido. Todos nós que lemos a palavra do Senhor, confiamos no Senhor. A voz está meio cansada, mas nós vamos prosseguindo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 1. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir-se essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de ti, e eis que conceberás e dará luz a um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e sobre o reinado, e não terá fim. Então disse Maria: Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor por essa palavra que o Senhor me concedeu nesse dia de hoje. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela sempre prevalece, e quem crê no Deus da Bíblia, quem crê em Jesus Cristo como o seu Senhor, ele tem que entender, nós temos que entender que nós não devemos ter dúvidas de que cada pessoa foi criada por Deus para um propósito. Então, anota aí. Cada pessoa foi criada por Deus para um propósito. Independente do cenário, independente da situação, nós fomos criados por Deus para um propósito. Então, nós temos aqui esse texto poderoso que revela sobre José e Maria. Eles receberam uma missão clara e cristalina, ampla, dada por meio do anjo. E o anjo, quando chegou, ele apresentou a missão primeiramente para Maria e disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo, receberia o Filho de Deus e em seu ventre ela geraria e o nome dele seria Jesus. Maria, como todos sabem, era uma mulher de Deus, uma mulher que tinha referência, tinha um histórico diante de Deus muito bom, muito provável, assim como o Senhor sempre observa os seus servos, sempre está de olho nos seus servos, e neste dia
o Senhor, ele deu a ordem para o anjo Gabriel. Qual é o anjo Gabriel? Aquele que o Senhor enviava ele para levar o recado, para levar a mensagem que Deus estava ordenando. Então, para os dias, apenas uma menina, pois tinha uma idade aproximadamente jovem, né, que estava se preparando para casar, despojada, se preparando para casar. Ela não havia ainda casado, segundo os estudiosos e todas as teses que nós entramos, estudamos para aprofundar na palavra do Senhor. Então nós percebemos que ela tem uma submissão com a palavra que ela ouve e ela tem uma submissão conforme a tua palavra, diz no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a sua serva, cumpra em mim conforme a tua palavra. A primeira revelação bíblica para você, mulher, para você que está me ouvindo, nós temos que aprender a confiar em Deus. Então, o que é confiar em Deus? É saber que se Ele deu a palavra, qual será a minha palavra? Aqueles que confiam no Senhor tenha certeza de que se a palavra dele foi liberada, nós temos que estar disponível. Então, a sua disponibilidade vai gerar o milagre na tua vida. Pastora, estou enfrentando uma crise muito grande. Pastora, o meu relacionamento está indo de mal a pior. Pastora, meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, são tantas coisas que levam uma pessoa a viver uma vida sentimental abalada. Quando nós falamos de vida sentimental, irmãos, nós não só falamos de relacionamento, é em todas as áreas. Quando alguém te trai, o seu sentimento é abalado. Quando um irmão faz algo contra ti, a sua vida sentimental é abalada. Então, sentimento é tudo aquilo que eu tenho por alguém e eu não sou é, é, bem vista naquilo e nem sou recompensada naquilo. Então, nós estamos aqui vendo uma mulher, uma jovem, que está se preparando para casar e, de repente, as coisas mudam de rumo. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que prevalece. Então, nós entendemos que todas as vezes, missionárias, mulheres de Deus que estão aqui, que algo no cenário da nossa vida, da nossa casa, do relacionamento, do trabalho, muda de lugar, nós temos que entender que nós que servimos ao Senhor, Ele olha para nós e vê em nós a graça, e vê em nós algo que Ele tem a certeza que se Ele permitir acontecer com você, você vai entender que você está disponível para fazer aquilo que Deus quer, porque através deste momento, dessa dor, deste cenário, Deus ele tem algo a realizar. Então nós entendemos que desde de todos os escolhidos de Deus, tudo que Deus permitiu acontecer, mesmo que seja um cenário complicado. Eu gosto de pregar para você entender que Deus ele complica, depois ele descomplica e depois ele explica o porquê que ele complicou. Então eu já quero profetizar na sua vida. Não se preocupe com este cenário que você está vivendo, na sua área sentimental, em todos os seus sentimentos abalados, porque se Deus permitiu acontecer, esteja disponível, porque através disso um milagre vai acontecer na sua vida. Ela não estava talvez entendendo, porque foi de repente, e é no de repente que Deus começa a trabalhar para cumprir um propósito dele na vida de alguém. Ontem eu estava lendo um texto, não fugindo desse aqui, porque eu tenho que ministrar em um tema na sexta-feira, então eu estava estudando sobre isso. É a mesma situação. O anjo estava em um diálogo com Deus, não é isso? Então Deus deu a ordem para o anjo descer e ir à casa de Maria e ministrar para ela essa palavra que era uma ordem divina. Olha isso, o anjo do Senhor e Deus. Então, em um diálogo entre Deus e o inimigo, o que é que o inimigo pediu para Deus permissão? Para descer na terra. Viste o meu servo Jó? Sim, vi. Homem íntegro, reto. Só que a dúvida
do inimigo, a vontade do inimigo era: ele é íntegro, reto, faz tudo porque ele tem coisas boas, vive bem. Toque em tudo para ver se ele permanece sendo assim. Olha isso, é forte. Então Deus permitiu. Escreve isso aí. Permissão de Deus. Por que permissão de Deus? Porque Deus, ele conhece Jó. Deus, ele conhece Maria. Deus, ele me conhece. Deus, ele conhece você. Então, agora é você que tem que se disponibilizar e saber que eu confio em Deus. Se Deus resolveu mexer na minha casa, eu permanecerei firme e confiarei nele. Então, Jó recebeu algo que Deus permitiu e ele continuou sendo quem ele sempre foi. Então, agora Maria está aqui. Permissão de Deus, porque foi Deus quem enviou o anjo. Então, Maria, ela diz assim: cumpre em mim conforme a tua palavra, ô glória. O anjo saiu depois que ela disse, aleluia, essa palavra, o anjo se ausentou dela, o anjo se ausentou, mas o poder de Deus, a manifestação de Deus ainda estava na casa de Maria. Gente, eu já estou sentindo a presença de Deus, eu já estava aqui, aleluia, cheia da presença com a live, e continuo com essa e vou permanecer. Por quê? Porque nós temos que aprender a não depender do cenário, mas depender de Deus, meu Pai eterno. Porque quando você depende do cenário, qualquer traição te para, qualquer, aleluia, diálogo do homem te para, qualquer perseguição te para, qualquer coisa que dá errado dentro da tua casa te para. Mas quando você aprende a confiar em Deus, você vai dizer: eu permanecerei, eu farei segundo a tua palavra. O que é que Jó disse, aleluia, diante do cenário, depois da permissão de Deus sobre isso? Tudo que ele passou, ele permaneceu sendo servo fiel e de excelência, porque ele estava disponível, não para viver o que ele queria, mas para viver o que o Senhor queria que ele vivesse, porque no início Deus estava dando, aleluia, a descrição de Jó, mas no final, Jó disse assim: olha, antes eu te conhecia só de falar, mas agora eu te conheço real, verdadeiramente eu sei quem é Deus. Porque quando Deus permite algo no início da tua história, é porque lá no final ele tem coisas extraordinárias para cumprir na tua vida. Propósito. O que que Deus fez? Não podemos pregar sobre Jó, mas é uma simbologia do texto que nós estamos ministrando. Deus, então, restituiu tudo aquilo, restaurou tudo para Jó. Quando Jó estava orando para os seus amigos, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido. No início doeu, no início foi difícil, mas a confiança que Jó tinha em Deus fez ele viver coisas grandes, extraordinárias, uma restauração extraordinária. Tudo que era um virou dois, tudo que era dois foi quatro, que era 10 virou 20. É Deus dizendo: a sua confiança em mim vai fazer eu restaurar a sua casa, o teu trabalho, a tua vida, tudo que é seu, a tua vida sentimental pertence a Deus. Eu poderia ter pregado até sobre Jó, mas Deus me deu esse texto. Então, Maria está nesse cenário. A confiança de Maria, aleluia, dizendo: conforme a tua palavra, se não fosse por ela, por muitas das vezes as pessoas idolatram ela porque é algo extraordinário, a falta de entendimento da palavra, porque realmente ela foi alguém que foi usada, aleluia, nessa terra para cumprir o propósito de Deus, assim como eu, como você. Deus está dizendo: através de você, eu irei cumprir o propósito dentro da tua casa, no meio da tua parentela, sobre aquilo que é seu. Acredite, aleluia, no Deus que criou, Deus que formou, Deus que planejou este cenário na casa de Maria para poder fazer o que ele queria fazer. Submissão. Primeira coisa que aprendemos, a submissão de Maria. Será que você tem sido submissa? Será que você tem feito aquilo que o Senhor Deus deu a ordem? Depois que Deus falou com você, depois do que você ficou sabendo que iria acontecer, você desanimou, você parou. Imagina esse cenário comigo. O preparamento de um casamento é algo
complicado. É algo que movimenta as coisas, é algo que você tem que preparar convidados, é roupa, ainda mais antigamente que as festas de casamento duravam uma semana. Contraria a lógica humana na vida dessa mulher, na vida dessa jovem, porque ela não estava com esse pensamento. Engravidar agora não, eu só vou fazer isso depois que eu casar. Imagina quantos planos você fez para sua vida sentimental. Quantos planos você fez dentro da sua casa com alguém e você esqueceu que os planos de Deus é maior do que o seu e você fez o seu plano. O coração do homem faz vários planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Então, eles tiveram uma longa jornada só para cumprir o propósito de Deus. Servos de Deus, sabia que tinha recebido uma grande honra, mesmo com todas as dificuldades e luta que teriam de enfrentar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não há nada melhor que viver em conformidade com o que Deus tem para as nossas vidas. Deus está dizendo para você: não se preocupe com a sua casa. Não se preocupe com isso que você está vivendo neste dia de hoje. Aprenda a entender a vontade do Senhor, a confiar no Senhor, porque não existe nada melhor para a nossa vida do que confiar no Senhor. Lembra quando a mulher de Jó disse assim: olha o que nós estamos vivendo aqui dentro de casa? Perdemos tudo, perdemos filho. Vamos conjecturar este texto? Amaldiçoe-se Deus e morre? Quem sabe eu estou ministrando para alguém que está sem saída, está sem saber o que fazer, não sabe mais aonde começar. Olha que palavra linda que Jó disse assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. Deus, eu sei que eu estou preparando muitas coisas, mas o Senhor resolveu chegar e mudar este cenário. Faz segundo a tua vontade, faz segundo o seu querer. Era impossível. Ô, gente, quem é mãe, eu acho que quase todas aqui é mãe, tem condições de alguém gerar um filho sem ter um contato com o homem? Porque a pergunta de Maria foi essa, senhora. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou engravidar? Como é que Deus resolve descer de repente com o anjo da minha casa e dizer para mim que eu vou engravidar se eu não tenho contato com homem algum? Aí o anjo responde assim: ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. Vamos abrir um parêntese aqui? Quando você olhar para dentro do cenário que você está vivendo aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, eu não tenho condições alguma de continuar do jeito que eu estou. Eu não tenho. Alguém dizendo assim: olha, eu não tenho condição nenhuma de viver com este homem, eu não tenho condições nenhuma de manter o meu relacionamento com os meus filhos, eu não tenho condições nenhuma de prosseguir a minha vida do jeito que está. Eu estou pregando para alguém. E eu vejo Deus dizendo assim: olha, glória a Deus, gente, que palavra forte. Não é você não tem condições, você não pode. Mas o poder do Altíssimo te envolverá. O que é isso? O Espírito Santo que vai fazer você conceder o propósito que eu tenho nessa terra contigo. Meu Deus. Porque você não pode, você não vai fazer, você não tem o controle da situação, mas o meu Espírito Santo, ele vai descer sobre ti, ele vai te envolver e com a sombra, aleluia, dele. Por isso também que ente o santo há de nascer também e será chamado filho de Deus. Você não está entendendo, minha irmã? Não é sobre você, é sobre o propósito de Deus, não é sobre o que está acontecendo, é sobre a vontade de Deus, não é sobre o que você pode, o que você não pode, o que você não tem condições, é aprender a confiar em Deus. E além disso, não só Maria, mas no versículo 36 está dizendo assim, ó, tem mais um recado para você. Tem mais um recado. Isabel, tua parenta, alguém da tua família, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Olha isso, trazendo a memória dela que no cenário também tinha alguém que não podia, alguém que não tinha condições.
Eu quero te lembrar, para você que está me ouvindo, porque não é só você que está sofrendo com esse sentimento, com essa dor, com este cenário, tem mais alguém. Só que quantas vezes você já viu alguém que não podia ter e está tendo? Alguém que não tinha condições e hoje tem. Alguém que não poderia ter filho e hoje tem. Esse sentimento que está te fazendo chorar, que está te fazendo não entender o que está acontecendo, é Deus dizendo: olhe em sua volta, alguém que não conseguia, alguém que não podia, alguém que não tinha, aleluia, nada, condições nenhuma. E eu fui lá e fiz. Por que que eu fiz? Porque Deus é que está dando a ordem, e Ele está dizendo: não haverá impossíveis em todas as promessas dele. Que coisa mais linda, gente, é ouvir a voz de Deus. Depois de eu entender que é sobre Ele, que é tudo sobre Ele, que as coisas é dele, o que eu vou fazer? Depois que Jó entendeu que é permissão de Deus, olha, tem gente que tudo eles demoniza, né? Tudo é demônio. O demônio está pegando tudo, o demônio está destruindo a minha casa, o demônio não é, irmãos. Existem coisas que são permissão de Deus. Olha o que Deus fez aqui nessa casa. Olha o que Deus fez na casa de Jó, um homem íntegro, reto. Gente, Jó perdeu saúde, filhos. Jó perdeu tudo. Até o relacionamento de Jó estava abalado. Já viu aquela frase assim, ó? Não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Não tinha mais nada para piorar na vida de Jó. Não tinha. Não tinha. E fora, eu esqueci de algo que é muito forte nesse texto que eu estou estudando, já tem uma semana, já preguei por várias vezes, mas eu resolvi envolver nesse texto essa semana. Ele estava com uma doença na carne viva, olhava para um lado, olha a solidão, olha a dor de Jó, um caco de telha, um caco de telha. Jó, ele coçava assim, aleluia, essa dor, esse gemido da enfermidade, além da enfermidade, a solidão, a casa dele, os bens dele, tudo. Ele era um dos homens mais ricos. E de repente, no de repente, tudo mudou. Na casa de Maria, de repente, tudo mudou. Aquela alegria, aquela vontade de casar, cadê? Mudou. E quem fez isso? Foi o demônio? Foi o espírito ruim, maligno? Não foi, foi Deus. Lembra quando Deus resolveu colocar Abraão à prova? É muita palavra forte. O sentimento de um pai: vou perder o meu filho, meu Deus, mas eu vou lá, eu vou confiar em Deus. Por que que eu vou confiar? Porque eu sei que Deus tem um propósito. Qual era o propósito de Deus na vida de Maria? Gerar um milagre. Qual era o propósito de Deus na vida de Jó? Restaurar e dar a ele tudo em dobro do que ele poderia ter. Qual era o propósito de Deus na vida de Abraão? Trazer ele de volta para o altar, a ser o que ele nunca deveria ter deixado de ser, adorar como antes, buscar como antes, servir como antes. É Deus dizendo para alguém: eu tenho um propósito neste cenário. E agora o que você vai fazer? Aleluia! É Deus dizendo: eu quero ouvir você nessa hora. Como você tem servido o propósito de Deus? Como você tem feito com a oportunidade quando Deus anunciou que ia acontecer, quando o vento soprou na sua casa, quando Deus falou: eu vou te colocar na prova, quando Deus disse assim: eu vou tirar aquilo que você mais ama, eu vou tocar nos seus bens, eu vou tocar no seu sentimento, eu vou tocar em tudo. Quem tem sido você? Como você tem servido ao propósito de Deus? Porque muitas pessoas aprenderam a servir a Deus só na alegria. Eu lembro de uma dor que eu vivi sentimental muito grande na perda de um filho. Eu estava ministrando gestante, aquela barriga enorme, e era um menino, chamava Davi. Eu viajava por muitas cidades, países, e viajando, e Deus falando, e Deus dizendo para mim que era alguém que ele colocou no meu ventre para cumprir um propósito. O propósito eu não sabia qual era, mas eu dizia amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma filha de 19 anos, e quando ela tinha 6 anos é que eu tive esse menino. E de repente ele nasceu. Nasceu. E eu vi que o cenário começou a mudar, e de repente houve um erro médico durante o crescimento dessa criança, e esse erro médico fez com que ele veio a falecer. E eu falei: Deus, que propósito, que dor é essa? Esse sentimento, sabe, de que nada tá bom, que a dor é muito grande.
perdi. Esse sentimento que não é só sentimento de homem que faz você perder o controle, desesperar. Não, eu estou pregando para alguém que o casamento pode estar bom, mas o seu filho não está. Estou pregando para alguém que tem um sentimento, a vida sentimental, depois que perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu um pai, nunca foi a mesma. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um propósito e você tem que me servir, independente da dor, aquilo que eu sou. Deus, a gente não adora pelo que ele faz, a gente adora pelo que ele é. E eu lembro que não foi no dia 16 de março que meu filho morreu. Quando foi no dia 22, mais ou menos, no finalzinho do mês de março, eu tinha agendas para cumprir e eu fui cumprir essas agendas. E eu cheguei em uma igreja, porque o evento estava marcado, e alguém olhou para mim e falou assim: Você teve coragem de vir ministrar? Meu Deus, você é uma mulher guerreira. Eu disse: Eu lembro dessa palavra. Eu não vivo pela minha vontade, eu vivo pela vontade de Deus. Então, é como se Jó dizendo assim: ó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus dizendo: busque a conhecer a minha vontade. Busca a conhecer Deus de verdade. Não é os bens materiais. Muitas pessoas vivem debaixo de uma teologia da prosperidade. E a teologia é a palavra da verdade. De um Deus que tem poder de tirar, de um Deus que tem poder de colocar as coisas do jeito que ele quer. E às vezes o propósito de Deus não vai ser gerado com alegria, vai ser com lágrimas, vai ser com rejeição, vai ser com injustiça, vai ser com. Gente, imagina José, quantas calúnias. Caiu, engravidou antes de casar. Porque tem gente que só prega sobre o nascimento de Jesus, mas imagina o que José e Maria passou. Imagina Jó também, o que ele passou. Os amigos de Jó acusaram ele de roubo, acusaram ele de muitas coisas. Você só pode estar pagando alguma coisa, não tem lógica viver numa aflição dessa à toa, deve estar pagando alguma coisa. Porque as pessoas não entendem que muitas das coisas que nós passamos é permissão de Deus. É Deus dizendo assim: olha, eu tenho 2 minutos para finalizar. Se posicione no lugar que Deus te colocou e aprenda a confiar em mim, aprenda a depositar sua confiança em mim. Há um salmo que diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu estou falando é para você. Diga assim: eu verdadeiramente confiarei no meu Deus. O que você perdeu é pouco diante daquilo. Olha isso, que forte. O que você perdeu é pouco diante daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Lembra quando Deus disse assim para o profeta Jeremias? Uma palavra bastante conhecida, só para me finalizar. Ele estava preso no pátio da guarda, perseguido, injustiçado. Olha o sentimento dele: perseguição, injustiça, rejeição, família, amigos, todos, sociedade, todos. Jeremias estava no fundo do poço e ainda estava preso. Só que 3:3 foi Deus quem disse para ele assim, ó: clama a mim, Jeremias, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas o quê? Pequenas? Não, grandes. Grandes e firmes que ainda não sabe. Olha o cenário, dentro da prisão, Deus falando que vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Se não fosse a dor, Jeremias não tinha chegado no lugar do propósito. Se não fosse esse cenário, Maria não teria cumprido o propósito. Se não fosse o que Jó passou, ele não teria cumprido o propósito de ser. Gente, lá no finalzinho do texto de Jó 42, fala assim: que Jó recebeu. Se ele era rico, imagina depois do que o Senhor cumpriu, o que o Senhor queria cumprir, só para mostrar para o inimigo que não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus que prevalece. Nós não somos o que o inimigo quer que nós sejamos, nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Então o texto diz assim, que depois disso, Jó ele recebeu o dobro daquilo que ele tinha. Então, se ele era rico, ele se tornou um bilionário, ele se tornou alguém requisitado mais ainda do que ele era. Olha aqui, depois disso que aconteceu, o Senhor abençoou o último estado de Jó, porque veio a ter 14 mil ovelhas,
7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, chamou o nome Gemima, Dan, Késia, e o da terceira Queren-Abuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deu-lhes herança entre os irmãos. Imagina isso aqui? Deus mudou a sorte de Jó. Então Deus está dizendo: eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu quadro, eu vou mudar a tua vida. Deus está dizendo: a sua vida sentimental não será a mesma depois dessa palavra. Toma posse daquilo que o Senhor está preparando para você. Confiança em Deus é tudo. Eu não adoro a Ele pelo que Ele faz, mas eu adoro a Ele pelo que Ele é. E o que Ele é para você? O que o Senhor representa para você? Agradeça a Ele pelo dia de hoje, agradeça a Ele por essa provação e aprenda a se colocar disponível para viver a totalidade da promessa. Você está gerando milagre em meio a essa dor e você nem imagina o que Deus está preparando para você. Apenas acredite, permaneça firme e deixa Deus trabalhar segundo a vontade dele. Que Deus te abençoe, abençoe a nossa vida, e eu louvo a Deus pela oportunidade por estar com vocês aqui no dia de hoje. Amém?